Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. A todos os alunos do 9º ano, aqui é a professora Marlene de Língua Portuguesa, certo? Muitos já me conhecem, eu sou professora do turno matutino, 9º A e 9º B, e eu sei que está unificada a turma 9º A, B e C, certo? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Língua Portuguesa. Então, eu espero que todos estejam bem. Eu sei que não está sendo fácil o momento que nós estamos vivendo na história, é um momento atípico. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas eu sei que tudo isso vai passar e que nós vamos nos reencontrar de novo em sala de aula. Então, eu sei que todo mundo está com livro, eu quero que vocês peguem os livros de vocês de língua portuguesa e que nós vamos iniciar o capítulo 1 deste livro. Antes de nós passarmos por esse recesso, que já são 3 meses, nós estávamos estudando no turno matutino a diferença entre gênero textual e tipo textual. Só para resumir, nós aprendemos que os gêneros textuais são infinitos e que os gêneros textuais estão ligados à função social de um texto, ou seja, para que esse texto me serve? Qual a função dele dentro da língua portuguesa? Qual a função dele para a minha vida? E que nós aprendemos também que os tipos textuais são finitos, tipos textuais só são 5, e que os tipos textuais estão ligados à linguagem do texto, como a linguagem desse texto é, certo? Então, nós já iniciamos o tipo textual narração, o narrativo. Então, nós temos o gênero textual conto, que ele é narrativo. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, na página 14, para acompanharmos. Lá está escrito assim, desvendando o conto. E aqui, como vocês podem observar na tela, está escrito gênero textual, conto. Mas primeiro vamos saber como surgiu, desde quando o conto surgiu. Olha, o conto é um dos gêneros textuais mais antigos de quem se tem notícia. O primeiro conto foi escrito 4.000 anos antes mesmo de Cristo, certo? Antes mesmo das histórias serem contadas, muitos dos contos foram escritos ainda no início do surgimento da escrita, como a história, na verdade é um romance, do rei Gilgamesh, que foi escrito mesmo lá no tempo da escrita dos pictogramas, certo? Aqui está escrito, desde quando existe o conto? O livro do mágico, cerca de 4.000 a.C., é o qual se tem notícia do primeiro conto escrito. Mas o que é o conto na verdade? Nós vamos encontrar isso, o significado lá no livro, mas antes disso eu quero que vocês saibam que conto é todo texto narrativo ficcional. Ou seja, são textos cujas histórias são inventadas, criadas pela mente criativa de alguém. São textos que fogem da realidade, são textos que por mais que eu queira encaixar no meu cotidiano, na realidade da minha vida do dia a dia, seria impossível, porque os acontecimentos deles são fantásticos e fogem à nossa realidade. Por isso que é chamado de texto ficcional. Então, esse texto que foi escrito cerca de 4.000 anos antes de Cristo, e também nós temos escritos pelos egípcios, até a escritura da Bíblia, que na Bíblia também nós temos alguns textos, viu, bem antigos. Encontram-se textos com estrutura de contos, viu? Aí nós temos assim, no entanto, a autoria deles foi perdida. O primeiro grande contista da história é tido como Luciano de Samosata, que foi em 125, ele nasceu em 125 e morreu em 192. São das mesmas épocas de Lúcio Apuleius, de 125 a 180, e Caio Patrônio, certo? Esses são os primeiros de que se tem notícia de que escreveram contos. Texto ficcional, texto do qual foi criado pela mente deles, não são reais, por isso o nome ficcional. Então vamos lá. O que é um conto? Conto é a forma narrativa em prosa de menor extensão, ou seja, são textos pequenos, são histórias pequenas, no sentido escrito de tamanho.
Olha, alguns textos que são considerados contos tem no máximo até 30 linhas para se contar um conto, certo? Tem um ditado popular que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto. O que significa? Já está dizendo que todo conto são histórias e não histórias. Ou seja, são ficção, são histórias inventadas, não são reais, certo? Toda história que não são reais, são criadas pela mente de alguém, é chamado de conto, certo? Ou seja, mentiras, histórias que você inventa. Estrutura de um conto. Nós já sabemos que conto é narrativo, então tem que ter uma estrutura narrativa. Ou seja, todo elemento que compõe um conto tem que estar de acordo com uma narrativa. Muitos contos também aparecem elementos descritivos, ou seja, tem que ter para poder o leitor conseguir imaginar o cenário dessa história, ou seja, o espaço, como essa história, onde ela está acontecendo, para que você possa criar na sua imaginação. Do que adiantaria ler um conto se você não pode criar ele na sua imaginação, tentar reproduzir ele na sua mente, certo? Aí nós temos a estrutura de um conto. No geral, o conto se apresenta com uma ordem, ou seja, o conflito traz uma desordem e a solução desse conflito, favorável ou não, faz retomar a ordem, agora com ganhos e perdas. Portanto, essa ordem difere da primeira. Como assim uma estrutura do texto desse conto? Esse conto tem que ter começo, meio e fim. Então vamos lá. Quem é o começo? É a introdução da história. Quem é o meio? É o desenvolvimento da história. Quem é o fim? É o desfecho dessa história. Geralmente o desfecho pode ser bom ou ruim, pode ser algo bom ou ruim. Às vezes até um desfecho, vamos dizer assim, que eu não esperava, que eu não fico feliz com ele. Mas essa história tem que ser resolvida com ganhos ou perdas. Vamos lá? Estrutura narrativa do conto. O conto apresenta os mesmos momentos da maior parte das narrativas, que nem eu falei anteriormente. Introdução. Que vem ser a introdução desse conto? É os fatos iniciais. O que foi que aconteceu para que essa história viesse a acontecer? O que foi? Qual foi, vamos dizer assim, o fato ocorrido que levou a essa história? Então, esses fatos iniciais nós chamamos de introdução, são as primeiras linhas do texto. Lá geralmente eu encontro o nome de alguns personagens, lá geralmente eu encontro o tempo que isso aconteceu e lá eu encontro onde aconteceu, que é o espaço. Complicação, a complicação é o desenvolvimento. Esse fato ocorreu e houve alguma coisa neste fato que levou a uma complicação, que nós chamamos isso de desenvolvimento. No meio dessa complicação, aconteceu algo mais tenso ainda, que nós chamamos de clímax, que está aí. O que é o clímax? É o momento de maior tensão dentro da história, dentro desse conto. E por fim, depois do momento de maior tensão, vem o desfecho. O que é o desfecho? É a solução desse conflito ou revelação desse fato. Como foi que isso terminou? Então, esse desfecho pode ser positivo ou negativo. Ele pode terminar de forma boa ou ruim. Então, nós temos a mesma frase aqui. Quem conta um conto aumenta um ponto. São histórias de ficção, histórias inventadas. Aquelas histórias que geralmente nós usamos para nos safar de alguma situação, certo? Geralmente, um de vocês, em algum momento na vida, já contou um conto para poder se livrar de alguma situação a qual você achou que não era legal para você, certo? Então, ainda falando da estrutura do conto, tem que ter apenas um conflito, certo? O conto não tem mais que um conflito, é apenas um conflito, ou seja, apenas um drama, uma ação que tem que ser resolvida. Geralmente os contos têm poucos personagens, viu? E tem um espaço e um cenário bem reduzido, bem limitado. Por isso nós dizemos que o conto é um texto pequeno, é uma história pequena, certo? Então, vocês vão encontrar aí no livro de vocês o conceito de conto, certo? Vocês vão encontrar isso na página 19.
Procurem bem na página 19 do livro de vocês. Tá escrito lá em cima, no iniciozinho mesmo da página 19. Tem o conceito de conto. Eu quero que vocês leiam a página 19. Mas em seguida, na página 21, também vocês vão encontrar por dentro do texto elementos que falam sobre o conto. Aí vocês estão olhando na tela os principais contistas brasileiros, certo? Quem é um contista? Contista é aquele que escreve contos. O que é conto? São histórias de ficção, histórias que fogem à nossa realidade, histórias que não estão dentro da nossa realidade. Então nós temos aí Machado de Assis e Aloysio Azevedo. Destacam-se no panorama brasileiro do conto, abrindo espaço para contistas como Clarice Lispector, O Tarzan Verde, é o conto dela, Lima Barreto, Otto Lara Rezende e Lígia Fagundes Telles são os principais contistas da literatura brasileira. Lembrando que existem contos tradicionais e contos populares, certo? Os contos tradicionais geralmente são contos, escritos da literatura. E os contos populares são aqueles contos que antigamente era, vamos dizer assim, transmitido por via oral, através da oralidade, que as pessoas mais velhas transmitiam aos mais jovens. Então, essa é a nossa aula. Eu quero que vocês leiam da página 14 do livro de vocês até a página 21 do livro de vocês, ok? Na página 21, há mais elementos que vêm falando sobre os contos. Existem os textos verbais e os não verbais, é isso que vocês vão encontrar lá. Eu vou enviar para vocês um livro em PDF, que é conto, que vocês vão ler como tarefa de casa. E eu quero que vocês observem que elementos da narrativa vocês encontraram dentro desse conto, como personagens, espaço, tempo e a forma verbal escrita dentro desse texto, certo? Então, eu vou enviar esse livro para vocês, vocês irão ler. A tarefa de casa é ler esse livro que eu vou enviar para vocês em PDF. Então, tenham um bom dia. Eu vou estar disponível agora para vocês tirarem todas as dúvidas, viu? Fiquem com os livros na mão para vocês tirarem todas as dúvidas sobre conto. E a tarefa vai ser ler esse livro, certo? Bom dia para todos.